E aí, jovens? Com qual vocês preferem jogar? E aí, jovens, beleza? Sou o Bruno Biagio e sejam bem-vindos ao G84 Nerd. Vou falar um pouquinho com vocês sobre essa polêmica recente aí do Stellar Blade e principalmente do posicionamento da Microsoft a respeito disso. Para quem talvez não esteja muito familiarizado com o mundo dos games, recentemente nós tivemos aí o lançamento de Stellar Blade, que é um jogo exclusivo do PlayStation 5, que eu particularmente não tive a oportunidade de jogar ainda, mas eu acompanhei algumas críticas e alguns vídeos na internet, e a galera tem gostado bastante do jogo, da dinâmica do jogo, do sistema do jogo, e principalmente do modelo, do estilo da personagem do jogo, do visual dela. Mas isso gerou uma certa polêmica na internet porque muitas pessoas se mostraram incomodadas com a aparência física da personagem. Só que, quem são essas pessoas que se mostraram incomodadas com isso? Não por acaso, são pessoas de alguma forma ligadas à agenda e movimento woke. Estamos aí novamente falando disso, por quê? Porque, infelizmente, essa agenda e esse movimento tem atrapalhado demais a cultura nerd. Então, assim, boa parte das pessoas que estão incomodadas com isso é gente desse movimento. E aí eles utilizam diversos argumentos bastante precários para falar contra a estética da personagem. Mais recentemente, o que me chamou mais atenção foi ter saído a matéria que fala sobre alguns posicionamentos internos da Microsoft com relação aos desenvolvedores. Inclusive alguns alertas que eles fizeram. Eu vou ler um pedaço da notícia aqui que eu peguei no site do Game Vício sobre esses alertas, tá? Então, foi descoberto numa página oficial da Microsoft um alerta para os desenvolvedores para evitarem criar personagens com proporções corporais exageradas, com os seguintes detalhes. Tá, antes de eu entrar nos detalhes, eu acho que seria mais interessante eu comentar o seguinte. A reclamação dessa galera é que a personagem de Stellar Blade, ela tem proporções corporais exageradas e fora do real, fora da realidade. Gente, vamos ser sinceros, essa outra personagem aqui, ela é do jogo Fable, não sei se vocês conhecem, mas ela é a protagonista do jogo Fable, que é um jogo exclusivo da Microsoft, que um dia sai, talvez, um dia sai. Mas, cara, vamos lá. A personagem, o Stellar Blade, é um jogo que foi produzido por um estúdio sul-coreano, tá? Para quem conhece minimamente um pouco da cultura oriental, e você pode fazer uma pesquisa rápida na internet para você entender isso que eu tô falando, os orientais, eles, por natureza, eles têm um gosto maior por mulheres que tenham atributos físicos maiores, mais destacados e mais exagerados. Se você for buscar os hentais, por exemplo, as mulheres são sempre retratadas com seus atributos físicos muito exagerados. Por quê? Porque isso é da cultura oriental. É da cultura do povo, desse povo, esse gosto por esses atributos maiores. Agora, ao longo dos últimos anos, várias coisas da cultura oriental, seja do Japão, da Coreia, da China, têm se tornado popular pelo mundo. Isso não só em jogos, mas você tem séries como os doramas, você tem filmes, tem várias coisas, vários produtos culturais que têm vindo do Oriente, que eles têm feito sucesso. E como são produtos que vêm do Oriente e têm feito sucesso, esses produtos eles vêm com o quê? Você acha que o pessoal do Oriente vai fazer o quê? Vai produzir um filme, uma série com a cara dos Estados Unidos? Com a cara clássica do que é feito pelos americanos, por exemplo? Não, cara, eles estão produzindo eles estão criando as obras deles em cima do que é cultural para eles. E isso tem feito sucesso pelo mundo. Agora, você querer que os caras não reproduzam uma personagem dessa porque ela tem atributos físicos muito exagerados, é você querer mexer na cultura dos caras. É você alterar a cultura dos caras. Um outro ponto é o seguinte, um dos argumentos que o pessoal fala é que, porque as mulheres reais não são assim. Essa personagem foi modelada em cima de uma modelo sul-coreana. Eu vou colocar a foto da modelo aqui pra vocês.
O cara não levantou, um artista levantou um dia de manhã e desenhou a personagem, como acontece em muitos jogos. Mas no caso dela, não foi lá e desenhou. Eles pegaram a modelo sul-coreana e utilizaram o corpo dela como base para modelar a personagem. Ou seja, essa mulher existe. Então não é uma mulher que seja irreal, mas ela tem um corpo diferente das outras, como diversas mulheres têm corpo uns diferentes dos outros. Agora, a maior parte do público de games no mundo ainda é masculino. E é óbvio que por uma questão de natureza, o público masculino vai se sentir atraído e mais interessado em jogar um jogo que tenha uma personagem com uma estética mais bonita. Ainda mais se for um jogo de você meter um sarrafo e monstro, como é Stellar Blade, e que pelas críticas que eu li ele é bastante divertido, inclusive o meu irmão já jogou e falou pra mim que é bastante divertido o jogo, é bem gostoso a dinâmica do jogo. Se você pega um jogo que toda a dinâmica, toda a proposta do jogo em si é divertida e ainda tem uma personagem bonita pra você jogar, é claro que se torna muito mais atraente. Agora, isso não faz só a personagem, não faz o jogo. É o contexto todo. Mas aí você pega essa polêmica toda que se gera e essa crítica toda se gera aqui, do nosso lado, no Ocidente, novamente por conta da agenda e a cultura woke que permanece perturbando as obras, principalmente do universo nerd. Então vou ler para vocês então quais são os alertas dentro do site oficial da Microsoft, tá? Está introduzindo desnecessariamente gênero e barreiras de gênero em seu código ou design? O que eles querem dizer com isso aqui? Você está reforçando no jogo desnecessariamente que a personagem é feminina ou masculino? Ou você está colocando alguma coisa no jogo que diz que aquele personagem, por exemplo, não pode ser LGBT, não pode ser homossexual? Entende? Então, tipo assim, você não pode colocar no jogo, avalia se você está colocando no jogo ali, se o personagem tem alguma coisa característica de gênero que incomode os jogadores. Em que sentido? Por exemplo, você não pode colocar um personagem que seja, que não concorde com o estilo de vida homossexual. Se você está colocando um personagem assim no teu jogo, então revê o que você está fazendo. Porque todos os personagens do jogo têm que ser completamente abertos a isso. Ele não pode ter opiniões contrárias. Não pode existir opiniões contrárias a isso. Está criando personagens femininas jogáveis que sejam iguais em habilidade e capacidade aos seus pares masculinos? Mano, a gente está falando de um jogo que a mulher senta borracha em monstros de 3, 4 metros de altura. Kratos fazia isso em God of War. E a gente pegar, tem vários outros jogos em que o protagonista homem sempre fez isso e nós temos uma protagonista mulher fazendo a mesma coisa. Sem falar que se você pegar outras categorias de jogos, como jogos de luta, por exemplo, cara, desde a década de 90, da época do Super Nintendo, do Mega Drive, que tinha o Street Fighter, você tinha ali a Chun-Li, que ela tinha uma roupa, um design mais sensual, e isso em nada influenciava na força do ataque do personagem no combate. Ela era uma personagem mulher e a taxa de dano que cada personagem causava era a mesma, independente se podia ser homem ou mulher. Homem ou mulher era só a skin que você escolhia para lutar e a diferença de golpe que um tinha pro outro, né, do estilo de golpe, mas não do dano que o golpe causava. Como se fosse tipo assim, como essa personagem é mulher, como essa personagem é mulher, então ela vai causar menos dano quando ela dá um soco. Não, cara, não teve essa diferença, nunca teve essa diferença nos games. Entende que é uma norma e um alerta completamente desnecessário e única e exclusivamente para atender uma agenda? Essa diferenciação nunca foi feita no mundo dos games. Lara Croft enfrentava no primeiro jogo, você derrotava um Tiranossauro Rex na pistola. E aí? Nunca teve isso, cara. Nunca teve essa preocupação. Sabe por quê? Porque não faz diferença. Mas faz diferença hoje, porque hoje existe a perturbação da agenda woke nos jogos. Não só nos jogos, mas na cultura nerd em si. Continuando. Suas personagens femininas estão equipadas com roupas e armaduras adequadas às suas tarefas? Isso, por exemplo, é uma crítica não diretamente a ela, mas ao ponto que eles pegam aqui. É, por exemplo, a roupa dela que é muito colada no corpo. Ah, mas não é necessária essa roupa tão colada.
Não é uma questão de ser necessária a estética do personagem, mas se você quer colocar dentro do âmbito do jogo, você está falando de uma personagem que precisa de movimentos rápidos, que ela seja rápida, que ela seja ágil e que ela tenha total liberdade para ela poder se esquivar e atacar os seus inimigos. Então ela precisa ter uma roupa que dá mobilidade, e essa roupa dá mobilidade. Só que essa roupa também sensualiza ela. E isso gera polêmica e causa problema que incomoda a comunidade woke, que fica gritando barulhentamente no ouvido. Elas têm proporções corporais exageradas? Novamente, o que eu já falei. Aí entra na questão do que? Se você pegar, ó, Genshin Impact é um jogo que eu jogava bastante, as personagens, elas têm proporções corporais que são ali bem destacadas. Não vou dizer que sejam exageradas, mas são bem destacadas. Se você pegar Nier Automata, a personagem também tem uma sensualização ali. Novamente, isso é cultural. Isso é cultural do Oriente. É como eles gostam de expressar, por quê? Porque eles gostam assim, esse é o gosto deles por mulheres e é assim que eles gostam de expressar os personagens deles. Mas isso não pode ser reproduzido aqui, porque aqui incomoda, aqui é um problema. Quando a história permite, você mostra personagens masculinos que exibem uma ampla gama de emoções, incluindo alegria, tristeza e vulnerabilidade. Aqui, novamente, a gente entra naquele tema da emasculação que eu comentei no vídeo de Power Rangers. Então, você tem que, quando você tem que encontrar um momento na história em que você vai representar um homem que seja sensível, que seja vulnerável, que ele não é assim tão forte quanto as pessoas pensam, que ele é um cara assim que, apesar de ser um guerreiro, ele é delicado, ele é sensível. Isso é uma forma de destruir a imagem daquele herói forte, como Kratos, por exemplo. Um dos grandes exemplos recentes aí, do cara que chega, quando eu jogava God of War, o 1 e o 2 e o 3, principalmente, né, que são os três primeiros que eu tive a oportunidade de jogar, os mais recentes eu não consegui jogar. Mas enfim, os antigos, cara, não tinha uma das coisas mais legais do jogo do que quando você chegava para pegar aquela fera mitológica, né, a Hydra, ou enfrentar um deus, do que aquela cena do Kratos puxando as duas lâminas das costas. Aquilo ali era ele mandando um recado: agora vocês estão ferrados, meu irmão. E era isso, mano. E essa era uma das grandes diversões do jogo. Você controlar o cara que dá porrada em todo mundo. Pronto, e acabou. O cara que dá surra em Deus. E aí você tem um alerta interno de uma empresa do tamanho da Microsoft, falando que você tem que colocar em algum momento da história do seu jogo que os personagens masculinos são vulneráveis, são sensíveis. Então assim, resumindo tudo isso, o que eu vejo? Eu vejo a Microsoft, ela tem falhado muito em vários aspectos no mundo dos games recentemente. Em outros vídeos eu vou falar sobre isso. Ela tem falhado demais nisso. E esse é uma nova abordagem dela que ela continua falhando. Sem entender o público para quem ela vende, sem entender o público com quem ela trabalha, sem entender quem é o cliente dela. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e fique até descontente ou bravo com alguma coisa que eu estou dizendo. Mas meu amigo e minha amiga que estiver assistindo, a realidade, por enquanto, pode mudar para o futuro, mas a realidade por enquanto é uma só. A maior parte dos jogadores de videogames são homens. Sempre são homens até agora. Não vou dizer que vai continuar sendo, porque no futuro eu não sei. Mas até agora continuam sendo homens. Se homens são a maioria do público dos videogames, nada mais correto para uma empresa que queira ganhar dinheiro do que agradar o seu público. Isso quer dizer que a empresa não pode fazer personagens masculinos que tenham uma certa sensualidade para as mulheres, por exemplo? Claro que não, claro que pode fazer. Pode e deve, para atender esse público novo que está crescendo cada vez mais, que é o público feminino. Mas deve fazer o quê? Deve criar o conteúdo que atenda esse público e não começar a podar o conteúdo que atende o público maior que tem alimentado essa indústria até hoje. Então a Microsoft vem errando nos últimos anos com os produtos dela e tendo esse tipo de postura, para mim ela continua errando
com os seus principais clientes e com os principais consumidores do universo gamer. E agora eu deixo para vocês aí o espaço. O que vocês acham? Vocês acham que personagens assim é um problema tão grande para o universo dos games? Ou vocês acham que não, tá tudo bem, tá beleza? Ah, e antes de eu finalizar, eu vou deixar a pergunta para vocês de novo, mas eu só queria colocar mais um ponto. Sobre o argumento de que essas mulheres são irreais. E aí falta representar mulheres que sejam mais reais. Existem milhões de mulheres no mundo que se esforçam com academia, com alimentação, com treino, para ter um corpo assim. Para ter um corpo bonito, um corpo bem desenvolvido. Essas mulheres não merecem representação nos jogos, então? Só merece representação as baranguinhas, as feinhas. Porque senão vai se sentir afetado. Bom, eu acho que por uma questão de justiça, se é a justiça que essas pessoas buscam, eu acho que por uma questão de justiça, ambas precisam ser representadas no jogo. E nós temos aqui duas protagonistas que representam muito bem os dois públicos. Então por que criar polêmica só em cima de uma? Então, se a gente vai discutir acerca de justiça, vamos pensar nisso também, né? Tem as mulheres que se dedicam sim, milhões de mulheres no mundo, se não mais, enfim, como eu falei, a uma alimentação saudável, a um treinamento, ao estilo de vida que façam com que elas tenham um corpo mais bonito assim. E se é por uma questão de justiça, acho justo que elas também tenham representação nos games. Beleza? Mais uma vez, deixe seu comentário aí. Obrigado se você ficou até o final do vídeo. Vamos conversar numa boa, tranquilo, tá? Eu tô aqui para expor minha opinião, mas também tô aqui para ouvir a opinião de vocês, tá? Porque discordar eu não acho que seja algum problema, não acho que seja nada negativo. Pelo contrário. Talvez vocês me tragam pontos de vista que me façam compreender melhor essa visão em aspectos que eu ainda não vi. Então, deixo espaço para vocês. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo e até o próximo. Valeu!